Oi, gente. Então, estamos começando aqui mais uma live da minha série de lives com os meus cuidadores. Hoje com a Carita, minha nutricionista. A gente vai falar sobre necessidades metabólicas, que é a especialidade dela. Vamos esperar mais um tempinho aqui para ela entrar. Esperar todo mundo ir entrando. Oi, Ana. Oi, Cris. Bem-vindas. Aí a Carita chegou. Oi, Ká. Oi, Gabi. Então a Carita tá entrando. Oi, Ká. Oiê, tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tudo bem. Que bom estar Bem-vinda. aqui. Feliz também de estar aqui com você. Que bom, né? Deu Né? certo. Dia, horário, tudo certinho. É, muito bom. E um tema tão legal, né, Cá? É, as pessoas estão entrando aqui. Minha tia Carla. Ai, gostoso. Já vi algumas pessoas conhecidas também aí. Então, essa é a segunda série, live da minha série, né, com os meus cuidadores. Eu Uhum, queria hoje conversar com você sobre a sua especialidade, que é metabolismo, alimentação uhum. para necessidades metabólicas. Que foi um ponto muito importante na minha relação com a minha alimentação, com o meu autocuidado, assim, entender como é que isso funciona para poder lidar com a fome oculta, né? Que a Ana, na verdade, a Ana começou a me introduzir esse tema, depois a Ana me encaminhou para você quando ela estava se especializando mais em distúrbios alimentares. Ela falou: passa com a carta que ela entende disso, né? De mais a parte metabólica mesmo, né? Uhum, E eu venho recebendo muito de você e justamente nesse ponto, né? Assim, até para aprender sobre como fazer a leitura do exame, né? Você explicando direitinho o que é cada coisa, o que eu tenho que estar ligada dentro da minha saúde em termos de exame. Então, queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você, seu trabalho no mundo, o que você faz e já entrar aí nesses temas. ótimo. Primeiro, você tá vendo e ouvindo bem, Cá? Pra ver se eu fico com essa rede, tá tudo Então, tranquilo aí? Internet, tudo, né? Tá, então ótimo. Então, para quem não me conhece, que eu vi que algumas pessoas que entraram eu conheço, eu sou a Carita, sou nutricionista, trabalho já há algum tempo com a Ayurveda e com a nutrição aí voltada mais para exames laboratoriais, para o metabolismo. E com isso também chegou a bioenergética, né? E aí eu acabo fazendo esse trio, né? Trabalhando com o metabolismo, um pouco da Ayurveda quando cabe, nem sempre, e a bioenergética também quando cabe. Mas o metabolismo eu diria que é meu carro-chefe. É por onde eu começo sempre. É isso. E o que é metabolismo? Isso é importante, né? A gente fala muito disso, mas eu acho que é até legal explicar. Eu gosto de dizer que é assim, de uma forma mais simples, né? É a forma, eu trabalho com a forma que o alimento vai se comportando no organismo de cada um e como cada um vai recebendo esse alimento, né? Como o alimento vai sendo digerido, vai sendo absorvido. É esse tipo de metabolismo que eu me refiro. E também aos micronutrientes, e também vitaminas e minerais, mesmo através de suplementos, né? Essa individualização, porque não é igual para todo mundo, né? Até um ponto importante que eu quero depois explicar um pouquinho. Mas eu diria que é isso, né? Metabolismo e exames laboratoriais em relação à nutrição tem a ver com a forma que seu corpo absorve, a forma que o seu corpo recebe o alimento. Legal. Certo? Tá. E me fala uma coisa, o que é base para todo mundo em termos de necessidades metabólicas? Tá. Então, isso é bem importante porque assim, a gente sai da faculdade, o que a gente aprende na faculdade, né, Ká? Aprende a atender as pessoas de uma forma geral. Então, sempre baseado em sexo, feminino, masculino,
idade, enfim, se está amamentando, se está alguma fase importante da vida. E aí, o que é para todo mundo? Macronutriente, todo mundo precisa de carboidrato, proteína e gordura. Micronutriente, todo mundo precisa de uma série de vitaminas e minerais. E aí a gente aprende isso na faculdade, a fazer diversos cálculos, né, de acordo com isso, idade, altura, sexo, e acabou, né? Esse é o ponto aí. Então, isso serve para todo mundo e, inclusive, em relação ao exame laboratorial, o que a gente aprende? Olha a faixa de laboratório. São aulas, assim, super breves, né? Que, sei lá, se eu tive 2 aulas, foi muito na faculdade. Olha aí, se está na faixa, tá tudo certo. E aí depois eu vi numa especialização de 1 ano que não é isso. Que Essa faixa infelizmente não é isso. laboratorial é para evitar internação, né? Não é para a gente viver no nosso máximo potencial. Como é Isso que é isso? mesmo. Conta isso, porque isso foi muito novo. Eu descobri isso com você, achei muito incrível. Eu não sabia. Então pode ser que tenha muita gente aqui que não saiba. Pode ser que não. Isso é legal, viu, pessoal? Todo mundo já ficar sabendo quando pega um exame de sangue, que aquela faixa de laboratório, ela foi criada por um convênio norte-americano para evitar hospitalização. Então, para o convênio conseguir assim, nossa, não tem nada a ver com isso, eu avisei, né? Que a pessoa ia morrer, tipo isso. Então, é nesse nível. Não tem nada a ver com saúde, né? Porque eu digo que o sistema, né? O sistema de saúde no mundo inteiro, ele está muito baseado na doença, né? E o que a gente aprende na faculdade é isso, é baseado também na doença e não na saúde. Né? Então, aí que eu vi uma outra forma, que é aquela que eu te expliquei, né? Que eu posso até... Quer que eu já explique sobre isso? Sobre a questão da individualidade? E aí, até, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí que a gente vai dando umas pausinhas para responder também, tá? Porque é bastante assunto. Em relação ao individual, quais as ferramentas que eu utilizo? Primeiro é isso, é olhar os exames com a individualidade. Como que é a individualidade? Vou dar um exemplo. A gente olha lá o triglicérides, que é o nosso estoque de carboidrato. Tem lá que eu sei que uma faixa boa, que não é a do laboratório, é de 50 a 100. Só que se a pessoa ela pratica bastante atividade física, 50 de carboidrato é muito pouco, 50 de triglicérides, tá? O estoque é muito baixo. Então eu sei que para aquela pessoa ela vai ter uma queixa específica e eu tenho que aumentar o carboidrato. E por aí vai, né? O ferro a mesma coisa, né, Cá? Você sabe bem isso do ferro, né? Ferritina. Nossa, a maioria de mulheres que menstrua tem ferritina baixa. E também, se a gente olha na faixa do laboratório, tá tudo certo. E aí eu vou ver, as queixas são muitas, né? Falta de ânimo ao acordar, queda de cabelo, não consegue praticar atividade física. Muita gente fala, eu tenho preguiça, né? Tipo, me sinto muito cansada, tenho preguiça. E não, muitas vezes não tem mesmo o micronutriente aí para te deixar ativo para que você consiga fazer o que você veio fazer, né? Que é uma... No micro é isso, é uma atividade física, né? Mas no macro é o que a gente já conversou um pouquinho a respeito. Fazer assim no mundo, né? A energia que você precisa para colocar seus dons e talentos aí em movimento. Então, essa é uma primeira ferramenta que eu utilizo. Depois disso, tem um monte de detalhe, acho que não cabe, né, Cá? Nem a gente ficar entrando muito nisso, né? O que você acha? Acho que não precisa de muito detalhe. Porque eu sei que você acha super interessante, eu também, mas aí fica uma coisa muito técnica, né? Enfim. Sim. Mas, assim, eu diria que tem algumas coisas no individual que a gente olha com certeza, logo de cara, né? Que é isso, carboidrato, proteína, a gente consegue ver nos exames se estão adequados ou não. E o ferro. O resto é perfumaria, eu costumo dizer, né? Aí, meu cabelo não tá tão bom. Então, tirou ferro, proteína, carboidrato, isso está adequado, aí a gente olha para o restante, assim, mais profundamente. Então, essa primeira ferramenta. A outra é a Ayurveda, né? Mas eu utilizo muito a Ayurveda com aquilo mesmo que você falou, que eu adorei. Quando você fala, Ká, que é a necessidade do paciente ser ativo, né? Então, eu gosto de usar a Ayurveda quando o paciente ele já tem essa autoobservação e não vai simplesmente olhar e falar, eu sou pita, então é isso, 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 isso. Quando eu vejo a pessoa tá fazendo tudo aquilo que viu na lista, sem saber se faz bem ou não. Então, depende do caso, eu não entro com a Ayurveda.
porque vira uma neurose. Você percebe? Não sei se faz sentido. Sim, total. A pessoa começa a olhar a lista e fazer qualquer coisa lá porque está na lista do que ela pode comer. Eu acho legal entrar com a Ayurveda no aspecto digestivo, do Uhum, cuidado com o fogo metabólico, com a Agni, porque não sim, adianta nada a gente comer bem, se alimentar bem, se a gente não tem capacidade digestiva. sim, Para mim, perfeito. essa é a principal, a maior pérola, a maior contribuição da Ayurveda para a alimentação. Assim, num determinado sentido, a gente é aquilo que a gente come, mas em outro, a gente não é. Porque não adianta você comer se você não vai dar conta daquilo que você está comendo. Você não vai Sim. conseguir digerir. E nesse Uhum, sentido, tem a ver com metabolismo. É metabolismo. uhum, Necessidades metabólicas passam por uma boa digestão, né? sim. Que aí sim, quando o Agni tá bom, né, já que você entrou nisso, a gente consegue realmente olhar para a fome fisiológica. Né? Eu até ia falar isso um pouco mais para frente, mas esse é um ponto que depois eu explico um pouco melhor. A gente só consegue olhar para a fome fisiológica e ver se ela está regulada, se o Agni está bom. Senão, não dá para ter certeza. Você não Entende? quer Uma coisa explicar? vai puxando a outra. Posso Aproveita, explicar, né? abriu. Tá. Então, olha só. Que eu percebo, né? Tem umas questões aí que aparecem para mim direto. Uma pessoa, muitas. Eu não consigo tomar café da manhã. Não consigo, não consigo. Aí, às vezes eu olho até alguns profissionais falando assim, não, então não toma. Não tem que comer de 3 em 3 horas, que eu também concordo. Não tem que comer de 3 em 3 horas. Não é bom para todo mundo. Jejum intermitente não é bom para todo mundo. É bem específico, é um estudo fino para cada pessoa. Essa questão do café da manhã, o que eu percebo? Muitas pessoas estão com acne super ruim e aí acabam não tomando café da manhã. E aí, por quê? Porque no dia anterior teve aí uma síndrome do comer noturno, que isso é super comum. Pessoas começam a comer das 6 horas da tarde em diante. E aí fala, nossa, eu não tenho fome no café da manhã. Acho que é porque eu sou cafa, isso, aquilo. Falo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar os 6 da tarde até a noite. A hora que isso estiver organizado, a gente olha para o café da manhã. E dito e feito, o negócio muda. Muitos têm fome de manhã. Né? Então, esse é um ponto aí que eu falo da fome fisiológica, que eu tenho que fazer o estudo do Agni, e aí muitas vezes o que eu faço? Eu dou shot de gengibre, aí sim eu acabo usando a Ayurveda, para realmente separar o joio do trigo, entende? Entendo. E poucas pessoas não tomam café da manhã porque realmente não é para o biotipo delas, mas não é a maioria. Tá. Vamos lá, Aconteceu. alguém escreveu aqui eu? Deixa eu ver se tem alguma É, pergunta. Por enquanto, ó, a Lucia é uma paciente minha, aprendi com a Carita também. Tem algumas, acho que pergunta não tem nenhuma, Cá, você tá vendo alguma? não, aqui pra mim não. Não entrou nenhuma Tá. na casa também. Se vocês estiverem aí, a gente vai voltando aqui de tempos em tempos. Então, vou aproveitar para compartilhar um pouquinho da minha história, minha relação com a comida e onde é que você entra, né? Eu tive 2 períodos bem críticos com relação à minha alimentação. Então, o primeiro foi uma sensibilidade extrema, onde eu não conseguia comer muitas coisas, eu passava mal, tinha muita dor de estômago, muita azia, muita má digestão. E aí foi nessa época que eu conheci a Ayurveda, porque até então eu me tratava com alopatia. Uhum. Eu lembro que eu passei num médico do convênio, eu fiz exame, endoscopia. Ele falou, olha, você não tem nada, mas toma aí um remédio, assim, nesse nível. Nossa. E eu tomei o remédio, né? Porque tudo que eu era viciada nessa relação, né? Quando tomei o remédio, eu piorei, tinha mais refluxo ainda. E na época eu tava já praticando yoga, meditação e conheci, escutei, ouvi falar sobre a Ayurveda. E eu falei, cara, é isso, é por aí, eu vou seguir esse caminho. Aí eu lembro que eu trabalhei 2 natais seguidos em loja para juntar dinheiro e fui fazer meu primeiro panchakarma com o Ruguê, lá em Minas, no Ah, norte. você chegou a fazer com ele antes do Ricardo e tudo mais. Sim, isso tem Tá. mais de 7 anos, nem me lembro. Então, meu primeiro contato foi com ele. E aí eu fui descobrindo que tinha muitas questões emocionais, né? Tinha fundo emocional nisso tudo. E foi um processo super profundo de limpeza. Fiz virechana, que normalmente não se faria em pessoas de biotipo e desequilíbrio em vata, mas ele sentiu de fazer porque
precisava, assim, tinha muita coisa guardada no estômago que eu consegui liberar. E aí depois disso eu dei uma leve piorada, mas então eu comecei a melhorar. Então a minha cura veio disso, né? E então esse foi um primeiro período crítico. Um segundo foi de compulsão alimentar, assim, que eu não sei, assim, exatamente quando que isso iniciou, mas eu suspeito que foi em Piracanga, quando eu comecei a fazer uns processos espirituais, assim, de ficar muito tempo sem comer. Eu cheguei a ficar já uma semana, né, sem comer, sem beber, em seco. E também foi Você um chegou a momento fazer o Viver de Luz? que fiz. Uhum. E aí foi um momento da minha vida também que eu tava acessando muitas coisas que eu não conhecia sobre mim mesma, né? Tava me conhecendo mais, e isso foi tocando muito difícil, né? Foi tocando em lugares que eu não tava dando conta, então eu buscava comida para me anestesiar, para dar uma amortecida. E eu fui desenvolvendo essa compulsão. E aí teve momentos também que essas duas coisas elas estavam entrelaçadas, né? Oscilava. Ou eu tinha os dois ao mesmo tempo, essa sensibilidade e a compulsão, né? Mas aí eu sei que chegou um momento que a compulsão ela ficou mais sensível e mais difícil de lidar, começou a me machucar muito. E aí cheguei, assim, eu até acho, assim, que eu desenvolvi bulimia, mas eu não, na época eu não procurei nenhum profissional, mas eu tinha todos os sintomas, né? Uhum. Quando eu cheguei até você, Carl, eu já tava bem melhor, né? Mas ainda era um tema, assim, foi o processo terapêutico com a Padma, né, que me ajudou muito, né, poder acessando todas as emoções que eram tão difíceis de sentir, para poder, então, aos pouquinhos, e deixando de ter essa necessidade tão profunda de me amortecer. E então, deixando de me amortecer, eu não precisava mais comer tanto, né? Mas quando eu resvalava naquele núcleo de dor, eu sempre ia comer. E quando eu caía nesse lugar, assim, de comer tanto a ponto de me machucar, eu ativava todas as memórias de como era isso no passado e o quanto isso me machucava. Então eu ficava arrasada, assim, eu me sentia muito vítima desse meu drama, sabe? Assim, era muito sofrimento mesmo. Uhum. E Dá aí, para assim, sentir você contando. é super profundo isso. Uhum. Nossa, graças ao bom Deus, assim, isso foi ano passado, assim, nossa, graças a Deus. Mas uma coisa que eu recebi muito de você, Carita, que eu queria colocar aqui, né, compartilhar, que é esse entendimento das necessidades metabólicas, porque chegou um momento assim, que eu primeiro deixei de comer carne, né? Quando eu entrei na Ayurveda já não comia mais carne, já era vegetariana. Aí, quando eu fui para Piracanga, eu comecei a experimentar o veganismo. Eu tive muitos períodos, tipo, já iniciei o veganismo várias vezes na minha vida, não deu certo. E aí, através de você, eu percebi que eu estava tentando sustentar um padrão alimentar que não estava condizente com as minhas necessidades metabólicas, né? Mesmo dentro ou fora do veganismo, na verdade, assim, não está diretamente relacionado ao veganismo. E fui entendendo com você esse processo da fome oculta. E, e à medida em que eu fui atendendo às minhas necessidades metabólicas, principalmente com respeito à proteína, que tinha um buraco muito grande, e aí a gente entra nessa questão do Agni, né? Assim, para quem está escutando a gente, o Agni é o fogo digestivo. É aquilo que possibilita a digestão do alimento. Então, se a gente não tem um bom Agni, a gente não vai digerir bem, a gente vai ter sintomas de má digestão, azia, queimação, dor, refluxo, etc. Então, a gente precisa de um bom fogo digestivo. E eu não conseguia sustentar, eu não conseguia ter um bom fogo digestivo por conta de todos os processos que eu vivia. Então, eu não conseguia comer bem. Então, eu sempre comi de pouquinho em pouquinho. Assim, no meu café da manhã, por exemplo, não sei se você lembra, Carta, que eu só conseguia comer mingau de manhã. Eu lembro. Eu não conseguia comer mais nada. Você fala, ai, cara, Uhum. coloca uma proteína. Tipo, não dá, assim, eu não consigo digerir proteína, sabe? E eu ficava até brava, assim, não dá. E aí eu ficava sempre comendo de pouquinho em pouquinho. E ok, né? Assim, eu concordo que a gente tem que comer quando a gente tem fome. Isso é uma das premissas da Ayurveda, inclusive, né? Comer com Sim. fome. Mas Uhum. eu comecei a questionar, tipo, é normal, assim, comer não ter tanta fome constantemente, assim, de comer de pouquinho em pouquinho, assim.
E fui entendendo que era um padrão um tanto viciado, de querer sempre colocar um pouquinho de comida na boca, para amortecer ainda. Uhum. E não ter aquele fogo para dar conta de uma digestão completa mesmo, para estar bem, né? Então eu ficava comendo de pouquinho em pouquinho e sempre uma deficiência presente. Sabe uma coisa interessante que eu sempre lembro de você contando, porque isso é comum, quando a gente está aí com uma questão forte na alimentação, a gente tem uma predileção por um ou dois alimentos. Eu lembro muito de você falando do tahine, né? Que tinha uma questão com o tahine, né? De comer. E é bem interessante, porque o tahine, ele é muito bem aceito, porque é um bom alimento. Então, eu tenho alguns pacientes que têm alguma predileção, assim, mais para compulsiva por algum alimento, bom, isso dá menos culpa. Eu acho bem interessante esse estudo. Nossa, eu já tive compulsão de umas coisas bizarras, assim, de arroz, de tâmara. Quando eu cheguei na Índia, eu comi uma caixa inteira de tâmara. Passei mal a noite toda, assim, compulsão de comidas boas, sabe? Sim. Uhum. Você percebe essa questão da compulsão por comidas boas, que dá uma amortecida na culpa também? Dá. Uhum. Total. Interessante, né? É bem complexo a É, questão aí da alimentação, né? muito. Sim, É. ótimo. E daí, então, assim, então, só para amarrar tudo, né, que eu tô trazendo. Então, uma primeira chave nessa lida com a alimentação foi entender o processo da fome oculta, as necessidades metabólicas, mas isso não foi suficiente porque eu ficava nisso de comer de pouquinho em pouquinho, né? E aí eu lembro que um dia num atendimento, numa consulta com o Ricardo, eu trouxe isso para ele, de que a minha constituição, eu sou pita vata, né? Mas eu me desequilibro muito em vata, então eu fico mais vata do que pita. Tanto é que todo mundo me olha e fala, ai, você é vata. Eu falo, não sou vata, assim, porque tô criando isso pra mim, né? Tô tão desequilibrada que todo mundo fica achando que eu sou. Não sou. E aí, conversando com o Ricardo, eu falei pra ele, Ricardo, eu tenho muito medo de ter fome. Eu percebi que eu tinha medo da fome. Eu tinha medo do meu acne inflamado. Eu tenho um acne bom, de eu bancar o que eu tô comendo, dar conta da vida, né? Assim, tem a ver com isso também. Total. Eu tenho medo de eu ter fome e tipo, comer enlouquecidamente, sabe? O que vai acontecer? Uhum. E aí eu fui lidando com isso, né? Assim, um tempo. E aí chegou um momento, assim, no meu processo terapêutico que eu fui ancorando o meu trabalho no mundo e dando conta, assim, de mim mesma, assim, me validando, me valorizando, assim, trazendo o meu poder positivo, positivamente orientado, né? E então esse poder foi chegando e foi chegando também essa capacidade, esse fogo digestivo, né? Que é o poder, a manifestação do poder. E aí eu comecei a sentir muita fome, comecei a conseguir digerir bem os alimentos, né? Então foi uma segunda chave que eu virei, que é de sustentar o meu poder pessoal, não de um lugar arrogante, né? Assim, porque quando eu falo poder, às vezes parece assim uma Não, superioridade, mas você não não tem é. nada a ver com isso, assim, é a minha essência, assim, que eu trago para o mundo, né? Uhum. Sustentar isso, bancar isso, compartilhar isso com as pessoas e sustentar a minha pulsão de vida, que está vinculada a isso. Então, se eu pulso a minha vida, se eu tenho a minha vida disponível, eu estou canalizando ela para todos, a serviço de todos, né? Que Então, eu legal, hein? comecei. Então daí eu comecei a comer bem. Então, hoje em dia eu faço só 3 refeições e fico ótima. Eu E aí, lembro no da última começo, consulta que você falou que agora, as 3 refeições, você achou que é seu ponto. e no começo, cara, quando eu percebi que eu dava conta de comer só 3, que seria suficiente, mas eu tinha um apego, era tipo, eu ficava só pensando em comida, meu, eu precisava comer toda hora, sabe? Aí eu tive que ir aos pouquinhos também me desfazendo disso. Às vezes eu acordava, já queria direto comer, mas eu não tava ainda, não era o momento, porque eu tinha que calcular certinho o tempo, né? Se eu vou comer só 3 refeições, se eu comer muito cedo, depois eu vou ter fome muito cedo, então para deixar a principal refeição ao meio-dia, foi bem desafiador. E, Kais, e nesse processo aí, se você de repente tem vontade para uma quarta refeição, é ok ou não? Você come também, Eu se isso como, acontece. inclusive, isso é uma coisa, quando eu faço mais atividade física, a última vez que eu passei com você, eu não estava fazendo muita atividade física, né? Não. Então, meus exames estavam bons, eu com 3 refeições, com jejum de 14 horas, eu estava ok. E agora, assim, quando eu faço alguma coisa a mais,
chega à noite, na hora que eu vou dormir, ou de madrugada eu acordo com fome. Assim, algumas vezes eu tenho levantado de noite para comer, assim. Daí eu percebo que tá errado, eu preciso comer mais à noite, eu preciso me ajustar ainda a isso. Com a atividade física, porque é isso mesmo. É. Agora você precisa de mais energia e precisa ter um ajuste aí pela quantidade ou vezes. E uma coisa, pessoal, que é importante, viu, é que assim, eu volto a dizer aqui, é individual, tá? Pode ser que para algumas pessoas 3 refeições seja super pouco e para outros é ok, tá? Porque é complicado, viu, Cá? Sempre que eu falo sobre isso, depois me mandam direct. Ah, então tá, tem que fazer 3 refeições por dia, sabe? Então, assim, o que a gente está dizendo é que tem que fazer esse estudo mais profundo de si mesmo para saber se para você é jejum intermitente ou 3 em 3 horas, enfim. Tem paciente meu que come de 2 em 2 horas e é bom para ele sim, sabe? Então, isso é individual. Esse que é o E isso ponto aí pode mudar, principal. né? Como foi o meu caso. Isso Eu pode comia de mudar. 3 em 3 horas e de repente isso mudou. É, isso mesmo. E também muda de acordo assim com estações, com frio, com calor, com essa questão como você está com a atividade física, isso muda. E a gente tem que estar aberto para essa vulnerabilidade na alimentação, porque é isso. Quando a gente começa a querer controlar, bom, então eu faço isso e pronto, a gente já perde o fio. Porque é bonita essa relação, é uma relação que o bebê tem, que o bebê ele tem fome, sei lá, às 3 da manhã, às 3 da tarde, enfim, é dele. E aí depois a gente começa desde cedo a já ter uns inputs de controle. Você vai na escolinha, você tem que comer tal hora. Não importa se está com fome ou não. E aí se você não come, você vai levar uma anotação que sua mãe vai começar a te perguntar o que você tem que você não quis comer tal hora. Aí já começa a ferrar tudo, desde cedo. Porque a gente vai se moldando, né, com uma coisa assim que é de fora. A gente vai perdendo essa conexão com o próprio corpo. Aí tem Fala até mais um pouquinho sobre isso, Ká. Uhum. Como você percebe que se dão os distúrbios alimentares? Como eles se formam? Olha só, Cá, o que eu atendo mais são comportamentos transtornados, tá? O que é isso? Qual que é a diferença, né? Não é tão grave, mas são modos aí de agir e de se comportar com a alimentação que acaba influenciando negativamente na vida. A pessoa começa a perder energia de vida, porque a comida começa a fazer muito parte da vida dela, assim, de uma forma obsessiva. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que começam a levar marmita em todo lugar. Que o marido ou namorado chama para jantar, não quer ir porque tem que comer tal coisa. Isso a gente vê muito na academia, né? Eu Levando já fui tudo. dessas. Eu era assim. Então, aí já é um comportamento transtornado, porque começa a dar problema nas relações. E a pessoa que também está vivendo isso também não se sente inserida. Falar, não vou não, porque aí eu vou para tal festa, só tem tal coisa, então eu vou comer antes, aí chega lá, ficam me perguntando, aí você não quer mais ir. Né? Então, assim, isso é o que eu mais tenho. Aí, essa é uma questão. A mais complexa que eu atendo, eu não atendo anorexia, por exemplo, mas aí eu atendo, por exemplo, bulimia. A bulimia, ela é mais complexa, por quê? Porque aí realmente tem esses episódios aí de compulsão e de compensação. E o que acontece? É uma coisa bem profunda de querer ter controle, e aí quando cai no descontrole, você quer controlar tudo de novo. E aí cai na culpa. Então fica num ciclo super difícil. Entende? Então, e me fala melhor o que você quer saber, assim, o que você quer que eu aprofunde aí nesse ponto. A origem desses padrões destrutivos com a alimentação. De onde vem? Vem da relação com a mãe, tá? É a maior parte do que eu vejo vem dessa relação com a mãe. Ou do cuidador, que pode ser o pai. A gente fala muito da mãe, né? Mas do cuidador. Começa lá atrás. O que eu percebo quando eu atendo mulheres grávidas que olham para a alimentação, a introdução alimentar do bebê já é mais bem feita. Por quê? Porque aí a mãe não passa, né, as crenças para o bebê, porque ela já está olhando diferente para a própria alimentação.
Quando eu atendo um bebê numa introdução alimentar, que a mãe não olha e eu vejo questões assim muito fortes de padrões, de medo de engordar e tudo mais, ela já começa a passar isso pro bebê. Então, como que é? Bom, o bebezinho tá lá comendo com a fome e saciedade super bem regulada, e a mãe não é demais, ele tá comendo demais, e começa a tirar a comida do bebê. Isso acontece direto. E aí, o bebê tá com fome, ainda é fome fisiológica. Mas ele entende que ele tem que tirar por alguma coisa. E o contrário também é verdadeiro. Eu A falo mãe isso. começa a ficar de saco cheio, porque o bebê tá enchendo o saco, tá chorando e tudo mais. Aí deixa eu dar Custa comida. comida. Isso. E aí, o que a criança, o bebezinho, ele entende? Bom, se eu estiver passando mal, chorando e tudo mais, eu posso me amortecer com a comida. Isso é o mais comum, né? Porque E é é assim, aquilo. muitas vezes, quando a gente é bebê, né? A gente tá ali na fase oral, nosso contato com a mãe é através da relação da boca com o peito ou da boca com a mamadeira. A gente tá Uhum, chorando, o que traz o conforto é isso, é o alimento, é através o da boca. alimento. Só que a questão é que, assim, não é só isso. Tem também um aconchego sem o alimento. Mas a mãe entra num desespero, né? Que entra aquela questão do leite bom, leite ruim, como que é meu leite pro bebê, e acha que tem que entuchar o leite e a comida, né? Então aí as questões começam a se aprofundar de um lado aí não tão positivo. E isso é o que eu mais vejo mesmo. As pessoas, as mães realmente elas vão deixando a criança mais tranquila dando comida, né? Elas vão, que elas se acalmam, né? Também e aí fica tudo certo. É. A Duda falou aqui, quando falam parabéns, comeu tudo, não pode deixar nada no prato. Eu não gosto, Ai, acho que cada criança tem sua saciedade total, é isso. Duda, isso é Parabéns, péssimo, comeu viu? tudo, daí a gente incentiva, tem que comer tudo sempre. É. Não E pode essa deixar nada no coisa prato. também, rasca o prato, nossa, parabéns, ó, seu irmão comeu tudo, você não. Nossa, gente, isso aí é chamando pro transtorno alimentar, sabe? Que realmente aí ela começa a ver que ela tem que comer, enfim, por diversos motivos e não pela fome, né? Porque a criança sabe que ela não tá com fome, É. né? Eu Tem tenho umas várias perguntas coisas aqui. aqui, cara. É, eu tô Quem vendo. já fez o retiro de 21 dias sem comer diz que mudamos nossa relação com a comida. O que vocês acham dessa super dieta? Tenho a pretensão de fazer esse retiro. Vai, vou deixar essa pra você, Cárita. Olha, e pior que eu nunca fiz, hein, Cá? Você que já fez 7, pelo menos, né? Eu fiquei 7 em seco. Os Uhum. outros, eu fiquei mais 7 só com líquido. Gente, eu não recomendo pra ninguém. Eu acho que é muito radical. Não recomendo. E aí eu queria escutar você falando sobre privação versus compulsão, porque todo quadro de privação excessiva necessariamente Uhum. vai gerar compulsão, porque o corpo precisa depois repor tudo que ele perdeu, que ele ficou sem receber, né? Sim. É, assim, eu também não, eu vou falar assim também do meu ponto de vista, porque eu nunca fiz, tá? Mas eu também não recomendo as pessoas que passaram comigo depois de um retiro aí de ficar muito tempo sem comer, tiveram crises de compulsão. Você não é a primeira que me fala, né? E assim, mesmo pessoas que não tinham tido antes, né? Desencadeou a partir daí. Não que já tinha uma predisposição com certeza, mas desencadeou. E é isso, gente. O que que acontece? Você entrar em privação, você vai ter compulsão. Por quê? Porque o organismo, ele fala, bom, não sei quando que isso vai vir, né? Então, a hora que abre a porta, abre as portas do inferno, eu costumo dizer, né? Então, tudo que é proibido entra, assim, na voracidade. E o que que é complexo? Porque compulsão também não é fome, né? Compulsão não é fome fisiológica também, né? A compulsão é essa a clássica, tá, Cá? Que é comer 10.000 calorias de uma vez só. Também é a não percepção da fome. Então a gente está dos dois lados, a gente está Mas não depois de um percebendo a fome. processo desse de privação de 7 dias ou de 21, sei lá, ela é fisiológica, não é? Logo em seguida, sim, mas Tá, depois não. tá. Depois já mexeu realmente com processos mais profundos emocionais e a pessoa está compensando pelo medo da falta. Então, assim, eu também não recomendo. É que a pessoa, eu estou procurando aqui, mas falou que vai fazer já, né? Ela Isso falou que que eu não está queria. pensando em fazer. Tá. Tem a pretensão de fazer.
Uhum. Tá. Aí a Duda. Vamos ver as outras perguntas lá atrás. A FEC, ela falou: e se seu filho passa o dia inteiro sem comer? Via de regra, não ligo, mas às vezes me sinto péssima de não fazer ele comer. Então, primeira coisa é realmente levar para um psicólogo ou para alguma nutricionista que tenha esse olhar comportamental para a criança, para ver até onde isso é ok ou não. Existe transtorno alimentar de criança, sim, tem um inclusive que chama TARE, que é transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele é raro, mas ele existe. E aí sim tem que ser tratado. Não é a maioria. Agora, o que você precisa observar? Se seu filho ele tá com energia, ele tá fazendo as atividades dele no dia a dia, ele tá crescendo. Se for assim, tá ok. Se não, precisa sim para um acompanhamento para ver o que está acontecendo com ele. Que às vezes é algo bem simples, mas precisa se identificar assim, com um profissional. Legal, cara. Depois a Angélica, eu esqueço de comer muitas vezes, tenho uns altos e baixos de comer bem direitinho e depois tudo errado. Muitas besteiras, principalmente açúcar. Fala um pouquinho sobre isso, Carita, de excesso de açúcar. Sobre os Ó, altos e baixos também, né? Respondendo toda a pergunta, mas sobre o açúcar que a gente ainda não comentou. tá. Então tem uma coisa que até eu queria comentar da fala dela, que é assim. Quando a gente estuda a nutrição comportamental, tem o comer intuitivo. E o que tem dentro do comer intuitivo? Tem os tipos de comedores. E, por exemplo, o comedor desatento, que a gente diz, é esse que, nossa, tô sem fome o dia todo e tal, e tal. E vai indo, passa o dia sem comer. E aí, quando come, come bastante e normalmente tem predileção por alimentos que são mais fáceis, de mais fácil digestão e de mais palatabilidade, né? Então, o que acontece? Esse muito tempo sem comer dá um desequilíbrio e aí a gente começa incessantemente buscar aí por algo muito palatável. O açúcar é o que mais as pessoas procuram, não só o açúcar e a gordura, né? Eu costumo dizer, Ká, que é muito interessante, eu não sei se eu já te falei isso, que na natureza tem o quê? Tem o abacate, que o abacate ele é na natureza em geral, só existe ou alimentos ricos em abacate, ricos em gordura, tipo abacate, ou ricos em açúcar, a banana. O que o homem fez? O homem foi lá e misturou. Fez o chocolate, fez o creme do sonho que vende na padaria. Essa junção dá um barato. Porque as pessoas falam muito do açúcar, mas normalmente quando eu vou ver no consultório, eles não estão se referindo a um doce de abóbora, porque isso é açúcar. Eles se referem ao quê? A um bolo recheado, a um chocolate, que é essa junção. E E a essa junção junção, in natura, só como o abacate e a banana. se você come as duas É coisas, né? Que diferente. muita gente faz isso. Por exemplo, a banana com cacau também, que é in natura e tudo mais, né? Ele também dá esse bem-estar, também, tá? Também te dá esse bem-estar, mas ele não traz esse efeito rebote, que é o quê? É você querer comer cada vez mais, porque dá um pico de serotonina e depois você baixa total. Então, a gente fica realmente viciado nesse alimento, quando é essa junção não natural. Tá? Você pode comer o abacate com a banana e tá tudo certo. Agora, você começar a colocar o açúcar refinado com o creme de leite, essas coisas assim que a gente pensa dá até água na boca, isso sim que dá um barato, isso sim é uma porta que se abre para você querer toda vez, e aí você fica super saciado e cheio, você não vai procurar alimento por um bom tempo. E quando volta é isso de novo. Então, esse comedor desatento, que são mais os compulsivos, eles acabam, em via de regra, tendo esse tipo do alimentar, esse tipo de alimentação. Deu para entender? Deu. Ficou claro, isso? Tá. Tem até uma pessoa aqui, Cá, que está perguntando, só por curiosidade, em quais horários você come? Agora, eu não sei se é para mim ou se é para você. Nossa, eu não vi essa pergunta. Passou aqui por É, mim. tá um pouquinho. A gente pode responder as duas, né? Uhum. Os horários que eu como. Faço uma janela de 14 horas de jejum. Então, eu como pela última vez. Eu penso sempre a minha última refeição do dia para pensar a primeira do próximo dia, do dia seguinte.
Então, eu tento jantar por volta de 6, 6h30, para tomar café no dia seguinte, 8, 8h30. Às vezes eu não consigo, às vezes eu janto mais tarde, então eu tomo café mais tarde. E o almoço eu procuro fazer meio-dia, 1h. Então, essa sou eu. Tá. E você? Eu assim, eu tomo café, hoje em dia na quarentena, eu acordava muito cedo, 5h40, então era uma outra coisa, né? Agora eu já acordo mais tarde, porque não tem que levar meu filho na escola. Então eu mudei minha agenda toda para mais tarde. Então eu acordo às 8, por exemplo. Essa é a minha rotina hoje. Aí eu tomo café nesse horário mesmo e eu acabo almoçando à 1. Então 8h30 eu tomo café, acabo almoçando à 1. Eu vou ter fome de novo umas 5 da tarde. Eu tenho bastante fome esse horário. Eu gosto de comer esse horário. Aí eu tomo meu café da tarde, 5 da tarde. E depois eu janto umas 8. Então, umas 4 refeições por dia eu faço. Assim, via de regra. Mas às vezes tenho mais fome, menos, e aí eu vou adaptando. Mas eu procuro chegar num ponto da escala da fome, né? Que a gente tem uma escalinha da fome, que é o número 6, eu falo. Aí é o ponto que eu vou lá e como. Eu procuro comer nesse horário, independente se é 5, 3 ou 4. E varia bastante para mim, eu percebo. Varia Legal. bastante. Queria aproveitar que você falou sobre sentir sobre a fome, né? Como que a gente pode diferenciar a fome da vontade de comer? Que seria a fome fisiológica, a fome emocional? É, sim. Então, a fome fisiológica é assim, a gente tem sintomas físicos, né? Então é aquela coisa que começa a roncar um pouco a barriga, dá um certo vazio. E uma coisa que eu gosto bastante para diferenciar, que é assim, a fome fisiológica, você come, você chegar na cozinha e tem arroz, legumes, você fala, ai que delícia, tá ótimo. Essa é a Qualquer coisa fisiológica. serve. A emocional são alimentos específicos. É aquela coisa que você tá lá trabalhando e fala, ai, queria pão de queijo. Ah, mas tem, sei lá, tem aqui uma bolacha água e sal. Não, quero pão de queijo. Aí você volta a trabalhar, eu quero pão de queijo. Você fica assim, e normalmente é isso, tá? Essa junção aí do carboidrato com a gordura, que a gente fica pensando. E vem Eu com um quero senso de chocolate. urgência, né? Você precisa Vem. já. É. Muitas pessoas, elas param de trabalhar, elas saem para ir comprar aquilo. Né? Então, normalmente, essa é a fome emocional. Ela vem com esse senso de urgência e não é qualquer coisa que serve, não. Tem coisas específicas. Você pode ter uma listinha, mas tem coisas específicas. Não é assim, come uma banana que vai melhorar. Entendeu? Então, esse é um ponto. E aí tem uma escala dessa fome, da fisiológica, né? E quando a gente tá nesse meio termo, você conseguir identificar que você tá comendo no 5, 6, normalmente você come só o que você precisa e você percebe sua saciedade rápido. Se você passou, é fácil passar a saciedade também. Porque aí você perde um pouco o sinal. E aí você acaba comendo mais porque não tá percebendo a saciedade. Então tem esse ponto. E é gostoso comer com fome, né? Você Muito, percebe? Então, comer muito. sem fome é uma coisa que você Eu, percebe que você tá alimentando só a língua, né? Quando você come sem fome. E o comer com fome, você nutre o corpo. É diferente. mas comer com muita fome também é ruim, né? Às vezes fico, ai, fico nervosa. Então, e não é o ideal. Porque aí sim a gente vai indo para um lugar que começa a ter uma tendência a, em algum ponto, desenvolver compulsão. Quando fica sempre nesse limiar de 7, 8 de fome para cima, né? Legal. Então o ideal é 6 na escala. Na escala é 5, 6, tem uma 5, 6. reguinha mesmo. E uma coisa bem legal, cara, os pacientes que eu atendo semanalmente, que eu faço aí uma metodologia para a gente aprofundar nessas questões de fome, saciedade da relação com o corpo, o que eu faço sempre? Logo de início, a pessoa me faz um diário. Você foi comer? Fui. Quanto você tava da fome? Menina, tem tanto insight, uma coisa que parece boba, sabe? E aí a gente vai vendo, é verdade, na verdade eu não estava com fome, eu comi por tal situação. Porque minha mãe falou que eu tinha que comer e colocou na mesa. Então é bem interessante. E outra coisa, uma técnica bem legal, já que a gente entrou aí, que funciona super, é quando eu faço a desconstrução. Então eu falo para o paciente assim, amanhã você vai fazer tudo diferente. Eu já sei o que o paciente faz, né? Então, por exemplo, ele está realmente toma café da manhã todo dia, amanhã você não vai tomar café da manhã. Não, mas eu vou morrer. Não, você não vai tomar.
Mas eu vou almoçar que hora? Você vai almoçar às 11, não às 2 da tarde. 11, essa desconstrução traz tanta pérola É que mesmo. aí a gente começa a ver o que é e o que não é, sabe? Vai separando o joio do trigo. É bem interessante. É. Eu faço isso às vezes também, porque eu sou muito regrada na minha rotina, eu sou um tanto apegada. E quando eu me proponho a fazer diferente, nossa, eu sofro no começo por não estar seguindo, mas depois me dá uma liberdade, assim, porque eu consigo, deixo de estar dependente dessa rotina, dessas regras. É muito bom. E Uhum. consigo perceber coisas novas que antes eu não percebia, que eu estava engessada ali dentro. É isso mesmo. Essa é a chave. Se as pessoas conseguirem ficar livres das regras e entendendo como o corpo funciona, assim, eu falo que as portas do céu se abrem. Porque realmente a gente consegue entender coisas muito mais profundas em relação ao nosso corpo. Mas não é tão fácil. Esse é o ponto. É uma construção, né? É uma construção. Ah, até vi aqui quem perguntou do jejum do Retiro 21 dias é o Osmani. Tá? Depois Ah, qualquer coisa. Osmani. É. Hum. A Duda falou. Pode falar. Faltou a Rebeca, achei aqui a mensagem dela. Eu percebi que o excesso de eletrônicos para as crianças desconecta elas da fome ou não fome. Para os adultos também. Ela pergunta, faz sentido? Para todos Faz. nós, né? Rebeca, faz sentido sim, tá? Eu tenho um filho adolescente também, que agora na pandemia é mais difícil ainda fazer com que ele saia aí do computador, até porque aula é no computador, enfim, e ele quer jogar e tudo mais. E eu percebo que tem uma desconexão mesmo da fome, não é só da fome, tá? Então, assim, aqui eu até tive que me, entre aspas, sacrificar um pouco para colocar todo dia eu faço atividade física com ele. Além de sair para caminhar, faço atividade física em casa, justamente para ele trazer de volta essa conexão com o corpo, porque o eletrônico ele vai afastando a gente, realmente. Os adultos também, como você disse, né? É um tema que eu pincelei com o Ricardo na live da semana passada, né? Que ele falou sobre a sociedade vatogênica. Então, a gente se agrava muito em vata, né? O vata é o humor do ar e do éter, ele configura o movimento no corpo. Então, a gente vive com excesso de movimento externo, esse excesso de movimento vem para dentro do nosso corpo. A gente começa a vibrar esse movimento, né? E a gente está o tempo todo recebendo um monte de estímulo, fazendo um monte de coisa, várias interfaces, né? Várias telas, meu, um turbilhão, Uhum, bombardeados. Então a gente se agrava em vata, não tem como. sim, E o não vata, tem quando se como. agrava, ele é a energia que sai do corpo e vai para a cabeça. Então a gente fica aqui só assim, matutando pensamentos a mil, acelerados, e perde a conexão com o corpo. Vai embora. Vata, ar e éter. A gente está vivendo no ar e no éter. Até, assim, inclusive, computador, a internet, a gente está no mundo digital, a gente está sempre na nuvem, conectados com uma coisa que não é corporal, que não é material. A gente está no ar e no éter. Sim. Então, aumenta ainda mais o vata. É Uhum, muito louco isso. E aí a é gente vai perdendo muito. a conexão com o corpo. Então, é muito importante no nosso dia a dia a gente entendendo o que está agravando o vata. Então, a gente faz muitas coisas que agravam o nosso vata. Então, o que eu posso tirar? O que eu posso fazer diferente? Ou o que eu posso, então, implementar que vai reduzir esse vata que vai se agravar, porque não tem jeito, eu vivo nesse mundo, ele é assim. Então, entendendo essa dinâmica, isso é muito importante. Até para a Angélica, que tinha feito aquela pergunta, né, ou Cárita, sobre a oscilação dela às vezes comer muito, às vezes comer pouco, ficar muito tempo sem comer, perder essa conexão com o Uhum, corpo, é isso também. é. O vata tá gravado, perdeu o contato com o corpo, perdeu o contato com a vida. E normalmente o que acontece, né? A gente perde esse contato, que é um tanto de pita, até um pouquinho de trazer assim a ação aqui para a Terra, né? E aí a gente fica nessa fantasia, nesses pensamentos e não consegue fazer o que veio fazer, né? Aí não tem ação, porque fica perdido aí na nuvem, como você acabou de falar, isso mesmo. É. Sim, ótimo. Ó, a Fabiana até escreveu aqui, cá, porque eu fiz um desafio de 7 dias, né? Um grupo aí, e a Fabiana participou. Ela adorei fazer essa desconstrução, porque realmente essa desconstrução traz, assim, umas chaves, sabe? Nos processos. É bem interessante mesmo. E a Fabiana colocou uma pergunta, né, do marido. Não Porque vi. durante o dia. Que engraçado, cara, tá? As perguntas que você tá lendo não estão aparecendo para mim.
É mesmo? Apareceu ontem, da Fabiana. Mas tá Fabiana antes. Santana. Baixa que você vai ver. A dela tá antes. Ela é dela mesmo. Ó, tem duas Mani antes. Ah, tá bom, vi. Ô, gente, a gente tá perdendo aqui, mas a gente volta, tá? É. Então, depois ela mandou, pergunta do marido, né? Por que durante Aham. o dia conseguimos nos alimentar tão bem e à noite só vontade de comer besteira? Nossa, já fui dessas muito. Por que, Carita? Não Então, sei. porque normalmente esse tão bem não tá tão bem. Não tá Aham. atendendo às suas necessidades fisiológicas. Esse é um ponto. Você tá Sim, aí? eu tô aqui. Eu não sei se eu que saí, você que saiu, Também quem não foi? sei. Eu não Bom, sei. enfim, deu certo. Mas normalmente a gente não está atendendo as necessidades fisiológicas, esse é o ponto. E aí começa a fome de madrugada, aí começa a dar muita vontade de comer doce. Isso é um dos pontos, tá? Outra realmente é que assim, tem uma queda de serotonina no final da tarde para a noite. Só que o que eu percebo na prática, e minha professora, que é uma psicóloga de compulsão, já falou também, que ela já fez várias pesquisas. Quem tem as necessidades fisiológicas do dia atendidas não percebe tão bem essa baixa da serotonina, não faz muita diferença, entende? Então, assim, vários estudos já foram feitos aí nesse quesito. Serotonina é o hormônio do bem-estar, né? Do prazer. Isso, Então isso ele mesmo. baixa, a gente busca aumentar a serotonina através da alimentação, é isso? Não só isso, mas o que acontece? A serotonina, ela baixa para todo mundo quando chega 5, 6 da tarde. E é normal, porque aí vai entrando a melatonina, que é para você conseguir descansar e tudo mais. É orgânico e funcional e não tem tanto problema. Agora, se você já tem uma questão de base anterior, de baixa da fome fisiológica que não foi atendida, então tem uma falta, essa serotonina baixa, ela é mais percebida pela pessoa. Entende? Ela tem um efeito negativo, que não é para ter. É Entendi. simplesmente porque aí você está se É preparando para dormir. fisiológico também. Fisiológico, isso mesmo. Tem uma outra antes, viu, Ká? Do É, Osmani. Posso ler aqui? Não sei se você pode. viu. Se não temos fome para jantar, não comemos, mas vem aquela baita fome por volta das 2 da manhã. O que fazer? Olha lá de novo, viu, Osmani? Provavelmente tem aí uma falta, né? E vou até abrir aqui um pouquinho, que eu conheço você que adora fruta. Então, por exemplo, provavelmente pessoas que comem muita fruta durante o dia, que é um alimento leve, né? E que não vai colocando a proteína. Lembra, cá? A questão da proteína para ir trazendo a saciedade e tudo mais. Chega à noite, tem essa falta mesmo de nutriente. E aí você fala, bom, mas tá tudo certo, eu vou jantar um pouquinho e tal, e acorda à noite. Quem acorda à noite é porque realmente está faltando alguma coisa. Quando não é caso de compulsão alimentar, que não é o caso do Osmani, por exemplo. Legal. Me fala Mas uma tem mais coisa, um. Carita. O que é mais importante para você? O que comer ou quando comer? Essa pergunta é bem interessante, porque olha só, as duas têm um peso bem importante, só que eu diria ainda que é o quando comer. Sabe por quê? Quando você respeita a sua fome fisiológica, você vai buscando os alimentos que vão te nutrir. Entende? Então, o quando, para mim, é mais importante do que o que. Dá para entender? Faz sentido? Dá, sim. Até tem Então, respaldo na Ayurveda com o que a gente conversou sobre milagre, né? uhum, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não, né? Acho que agora a gente. Acho que não. Fabi falou que só eu que tinha travado, mas já voltou, ok. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, antes Tá. que feche. Quando que a nossa alimentação é a nossa aliada e quando que ela é nossa inimiga? Isso é bem importante. Bem legal. Vamos ver por onde eu começo. Então é assim, a alimentação, ela é nossa aliada quando tem uma frase bem importante, que agora eu não sei se vou lembrar dela certinho.
Que é super simples, mas ela é importante, que é: você come para viver ou você vive para comer, né? Então, assim, a alimentação, ela é nossa aliada quando ela tem o papel dela de dar nossa energia, de dar energia para a gente fazer o que a gente veio fazer. Tem o papel também de confraternização, tá? Porque, assim, tem muita memória emocional e afetiva com a alimentação. Então, você comer aí com seus pais, com seu marido, com seu filho, e confraternizar, né? E receber aquele alimento também de uma forma tranquila, independente se é um alimento, entre aspas, bom ou ruim, ela é sua aliada. Quando sua vida começa a ser em torno da alimentação, é quando começa o problema. Né? Então, assim, principalmente para o paciente compulsivo, fica o dia inteiro pensando no que vai comer. Né? Fica o dia inteiro. Né? Então, vou fazer isso, mais aquilo, mas aí tem chocolate, mas aí começa a ser um problema. Então, se a nossa vida está sendo pautada por pensar em se alimentar o tempo inteiro, é um problema. E aí entram os ortoréxicos, cara, isso que é importante. Porque assim, a gente pensa só nos compulsivos, porque a pessoa está com sobrepeso e tudo mais. Mas também entram aquelas pessoas que estão muito regradas com a alimentação. Que a alimentação começa a ser um peso, ela não é mais a sua aliada. Ela começa a te tirar vida. Aí volta para aquela pulsão de vida e pulsão de morte, né? Ela começa a te trazer pulsão de morte, porque você começa a cansar da vida. Faz sentido? Muito, muito bom. Sim. A Vamos ver, Natália tá Cacá. até... É, isso aí. Pode. Quer ver você? Lê aí. Tanto faz. Agora a gente tá junta, né? Vendo essas perguntas. Ó, dentro disso, do quando comer, faria sentido criar uma própria rotina de alimentação, esquecendo conceitos de café da manhã, almoço e jantar, criar meu próprio jeito, os meus horários? Com certeza, Natália, certeza absoluta. Se você tiver essa percepção, isso é bem importante, tá? Porque algumas pessoas não têm. Se você tiver essa percepção e não estiver se escondendo atrás de um comer transtornado, porque às vezes é o que eu falei lá no início. A gente fala assim, gente, eu não preciso de café da manhã. Mas não é isso, você está tendo compulsão à noite. Vamos ajustar a compulsão da noite para ver se realmente você não precisa do café da manhã. Então, se você tiver uma percepção bem assim aflorada e aguçada em relação à sua alimentação, sim, você pode criar seu próprio jeito. Eu sinto que o sentir e ter essa autonomia, né, para criar a sua forma, é essencial. É o que eu busco na minha vida, é o que eu levo para as pessoas que eu atendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa validar isso com conhecimento. Então, se informar, sempre ir questionando, porque a gente pode se equivocar naquilo que a gente está querendo para a gente. E muitas vezes a gente se equivoca. Uhum. Né? E olha só, né, Ká, que eu achei super legal até a sua iniciativa de chamar seus cuidadores, porque você cuida das pessoas, você trabalha com saúde. E cuidador precisa que alguém cuide também. Né? E assim, e eu não acredito no cuidador que não faz exame, que tem um monte, tá? Que não faz exame, que não vai no médico. Se não consegue entender a própria história com a alimentação, a própria saúde, é difícil cuidar dos outros. Então, eu acho muito legal aí, realmente, o que você faz, de olhar para a sua alimentação, de olhar para a sua saúde, para depois ter respaldo e conseguir de verdade cuidar do outro, né? Porque é de um lugar real, é validado. Quem cuida da sua, Carita? Eu passo no Eric, Dr. Eric Slivit, que é o nutrólogo, né? Eu não passo nutricionista, eu passo só no nutrólogo e o resto ginecologista. Mas o nutrólogo, o Eric, ele é o meu médico. Então, aí ele me pede tudo que eu preciso, né, de exames e tudo mais. E vou te falar, Cá, se bobear, cuidador também faz isso, né? Se bobear, eu falo assim, não vou lá não. Eu já sei. E aí eu olho para os meus exames e eu cuido de todo mundo na minha casa e eu não faço meu suplemento. Então, assim, a gente tem que ficar também alerta com os nossos nãos, porque todo mundo tem. Então, eu vou lá no Eric, ele me passa e eu faço o suplemento. Entendeu? Tá Mesmo que era o que eu já 38 imaginei. segundos Ai, para meu encerrar. Deus. E tem mais pergunta, eu acho. Quer tentar a última? A gente já se despede. Podemos tentar. Tá. A boa noite de sono, dormir cedo e acordar cedo, ajuda a ter uma rotina alimentar mais saudável? Com certeza. Porque é respeitar o ciclo circadiano, né? Uhum.
Quer falar um pouquinho, Marta? Fica à vontade, porque é isso mesmo. Hum. Mas é isso mesmo. Respeitar o ciclo circadiano, viver de acordo com os ritmos da natureza, os ritmos do seu próprio corpo, faz mais fácil você sustentar uma rotina alimentar